Aleluia! Bom demais estar na casa do papai, né? Juntos, louvando, adorando. E eu vou começar contando para vocês o que aconteceu em dezembro de 1989. Algum tempinho atrás. Nós morávamos em Brasília nessa época e um dia o pastor Vilarindo, ele era o pastor presidente da Igreja Batista Central, que era lá que nós frequentávamos, ele chegou para o Caio e pediu se ele podia assumir a liderança da escola bíblica dominical. E o Caio, do nada, fala assim para ele: pastor, eu não posso aceitar porque nós vamos mudar. Nós vamos mudar novamente. Aí o pastor perguntou para onde, quando, e o Caio só falava: eu não sei. Sabe aquela impressão que vem? Você não sabe nada, mas eu não sei. E mesmo sem saber o que aconteceria, por que estava vindo isso ao nosso coração, eu resolvi ligar aqui para o Objetivo em Alphaville e pedir para eles guardarem 3 vagas para os meus filhos. Você deve estar perguntando, por que Alphaville? Porque 2 anos antes nós tínhamos acabado de comprar o terreno que a gente mora hoje. Eu estou falando de coisa de 35 anos atrás, tá? Nós moramos aqui há 35 anos. Nós tínhamos comprado esses 2 terrenos, nós assinamos o contrato no domingo e na segunda-feira, às 6 da tarde, eu fui atropelada por aquele bandido que, fugindo da polícia, tinha acabado de roubar uma moto, então ele atropelou a mim e ao meu pai. Tudo isso aconteceu no dia 27 de julho, né? E a gente, sem saber para onde ia, aquele é o único lugar que a gente podia chamar de nosso. Caio já tinha mudado 18 vezes, cada hora a gente estava num lugar, então a gente não tinha rumo. Mas vamos voltar um pouquinho para Brasília, porque um pouquinho antes disso acontecer, do pastor chegar e nos chamar, naquele momento nós tivemos um culto na minha casa, entra lá uma moça, não a conhecia, e aí no meio daquele culto ela vira e faz a seguinte profecia: assim como eu estive com Josué, estarei contigo e vou te usar para levar o meu povo à terra prometida. Eu confesso que eu não entendi nada, mas eu fiz o que Maria fez quando recebeu a visita do anjo. Você guarda no coração e deixa. Se for de Deus, vai se cumprir, né? E se não for, está tudo bem. Mas guardei no coração. Então, vocês conhecem a história, porque está registrada nesse livro que alguns vão estar ganhando hoje de presente. Nós viemos passar nossas férias em São Paulo, ainda sem saber o que iria acontecer conosco. Dia 31, nós fomos passar na igreja, que na época chamava Palavra Viva, e o Lamartine, a igrejinha dele, ficava em cima de uma padaria, né? Passamos a meia-noite lá naquela padaria, e quando a gente desce, a gente olha para o carro e ele tinha sido roubado. Não levaram o carro, mas levaram, na época, não sei nem se era CD, estou falando de coisa tão longe, levaram o rádio, arrancaram aquilo tudo de lá. E aí, a partir desse dia 31, o furacão começou. No dia 1º, nós fomos para o Guarujá, ficar uns dias lá no apartamento do meu pai. O Caio entrou tirando a mala, abre um armário, quando ele abre, rola um espelho redondo, enorme lá de dentro e tum, em cima do dedão. Pretejou no ato, sangue pisado embaixo, esse homem urrava de dor. Ele não conseguindo dormir à noite. No dia 2, nós fomos até Santos, tínhamos um pastor que era médico, e ele foi furando aquela unha para o sangue pisado vir tudo para fora. Uma coisinha leve, foi bem suave, né? No dia 3, a Thalita saiu para ir andar com a bicicleta, que meu irmão deixava uma bicicleta no apartamento. 2 pivetes chegam para ela, e o que acontece? Eles roubam a bicicleta dela. No dia 4, o caseiro do sítio liga para nós, e ele começa assim, dizendo: olha, eu estou informando, a casa de vocês foi roubada, e eles levaram as roupas de cama, banho, levaram as coisas de travesseiro, até roupa de cama de uso pessoal, foi tudo embora. Isso no dia 4. No dia 5, ligaram de Brasília, porque quando você pensa, está ruim, piora. No dia 5, ligaram de Brasília. E qual era a notícia? Nossa casa havia sido roubada. E eles tinham levado os objetos eletrônicos. Coisa simples.
Eu só posso falar para vocês que a nossa casa não era tipo casa de ministro, mas ela ficava ao lado de uma casa do ministro, cheia de segurança. A nossa foi roubada. Então, queridos, não tem jeito. Quando chega o furacão, você não entende por que é, e eu tenho ouvido nesses dias muitas histórias de queridos que estão passando por furacões. Muitas histórias. No dia 6 eu estava tão assustada que eu já levantei, sabe aquela nuvem negra? Que você fala, vamos ouvir qual é a notícia ruim de hoje, porque já era tão hábito, né? Bom, eu sei que algumas irmãs de Santos me ligavam, elas moravam lá em Santos, e elas me ligaram falando assim, vamos lá na casa daquela irmãzinha, Raquel, vamos orar, ela é profeta de Deus, vamos lá buscar Deus. Então, eu consegui ir somente no dia 9, não deu para ir antes. E quando ela começa a falar, ela fala assim, mulher de pouca fé. Essa sou eu, tá? Não olhe para mim achando que eu tenho muito, para falar, mulher de pouca fé. Aí ela fala o seguinte, Deus está no controle de tudo. Também ele disse, quando ele falar contigo, saiba que o que ele for te avisar veio de mim. Eu não sabia o que era. Cheguei do Guarujá no final do dia, dia 9 de janeiro, de noite o Caio liga. E qual a surpresa? Eu acabo de sair da Mendes Júnior. Ficar desempregado nessa altura está ótimo. Vai ser muito boa. 12 anos na construtora Mendes Júnior, acabo de sair. Mas o interessante é que naquele momento, bom, Deus já tinha dito que eu era mulher de pouca fé, então a ansiedade já tinha acabado. Que vier, está tudo certo, veio dele, né? Agora, não se esqueçam que tudo isso que eu estou falando para vocês é no dia 9 de janeiro de 1990, ano que nós viemos para cá. Mas nesse mesmo dia, alguns anos antes, Deus curou a minha filha, que não dormia 4 anos e meio. Deus simplesmente fez o Caio se converter. Aquele que dizia assim, eu já sou crente, você que não é nada. Né? Era assim que ele me tratava depois que eu me converti, porque eu me converti 3 meses dele. No dia 9, ele se converteu, e no dia 2, nós dois, fomos batizados com o Espírito Santo. Gente, a gente não sabia nada de nada. O que é o tal do batismo, o que isso representa, nós não sabíamos nada. Tudo isso foi no mesmo dia, só que anos antes, aquela maravilha, e agora nós estamos no meio de um furacão. Nós viemos aqui para Alphaville, e você pense assim, o Caio tinha comprado o terreno, mas ele construía de acordo com o que sobrava de salário. Então, a casa que 2 anos estava lá, e a gente pensava em mudar quando fosse velho, né? Nós tivemos que mudar logo. Não tinha nada pronto, não tinha janela na sala, não tinha dinheiro, não tinha. Mas sabe o que você vai falar? Mas o Caio recebeu uma ajuda, a dispensa, tudo aquilo que ele recebeu. É verdade. Mas vocês não se esqueçam que, na época, construtora era assim, ela te dá a casa, você não paga aluguel, ela te dá o carro, você não precisa de carro. E, apesar dele ser diretor, ele tinha motorista, ele tinha tudo. Agora nós temos uma casa que não está terminada, nós não temos dinheiro para terminar aquela casa, e tudo que você pode imaginar que possa dar errado numa construção, deu. Tudo. Nós tivemos que refazer tudo, desde banheiro, a parte elétrica, tudo deu. Aí, eu achei interessante, porque um irmão foi orar conosco lá na casa, e aí ele disse assim, olha, o diabo está furioso com vocês. Mas ele está furioso, esse local é dele, o que vocês estão fazendo aqui? E eu achei tão louco, eu falei, como assim? O que nós temos a ver com esse local? O que nós estamos aqui, né? Por causa, então, da dispensa, o Caio foi fazendo, fomos reconstruindo a casa, mas agora nós estamos numa nova cidade, nós estamos dando tudo errado, sem saber o motivo, porque nós tínhamos atiçado tanto essa fúria do diabo. E essa luta demorou bastante para acabar, gente, não foi questão de meses, nós passamos anos passando por essa luta, até a coisa melhorar. Um dia eu estava tão desanimada, tão triste, tão deprê,
que eu falei para o Caio, eu não vou para a igreja, você vai. E eu fiquei em casa orando, e aí toco o telefone, uma querida de Belo Horizonte começa a orar falar comigo, depois no final ela falou, posso orar? Claro, quem que não quer oração numa hora dessa? E aí Deus começa falando, e ele diz assim, hoje eu digo basta. Acabou naquele dia. No dia seguinte, as coisas começaram a caminhar. Eu não sei porquê, ou pelo menos não sabia naquela hora, por que desse processo que nós estávamos passando tão dolorido. Mas do dia para a noite, a coisa mudou. Então, eu estou trazendo tudo isso para você pensar o seguinte, eu não sei a tua luta, o teu processo, né? Mas eu sei que teve um plano de Deus. E você não está passando tudo isso porque Deus joga dados. Você não está passando tudo isso porque Deus não quer agir, porque não está ouvindo a tua oração. Aquieta a tua alma. O Senhor é contigo. E Ele vai mudar essa história. É assim que a gente crê. Eu não sabia o que tinha de tão especial esse lugar, o que Deus estava querendo de nós quando Ele nos trouxe para esse local. Somente 2, 3 anos depois é que eu fiquei sabendo, inclusive, que o meu acidente, aquele que a moto, o ladrão me atropelou, a mim e ao meu pai, também tinha sido obra de Satanás. Porque na hora que ele me jogou a 10 metros de distância, eu fraturei a segunda vértebra de fora a fora, e quando a minha mãe, que estava conosco, foi lá para me pegar, uma voz falou atrás dela, é melhor a senhora não pegar, porque ela pode ter fraturado a coluna. Sem saber, Deus tinha enviado os 2 primeiros carros que chegaram lá. Deus tinha enviado 2 médicos, e eles me tiraram do chão da maneira correta. Tudo isso, gente, eu sei, inclusive, por relato da Thalita, porque ela estava conosco e ela viu tudo. Ela disse que a cena da voada no ar foi um negócio assim louco. Mas hoje, 35 anos, e olhando para isso aqui, ó, vendo o que Deus está fazendo neste local, vendo as mudanças, as transformações, vendo o plano dele. Gente, glória a Deus, foi-me bom ter passado pelas tuas aflições para que eu conhecesse os teus decretos. Mas apesar da fúria que muitas vezes o diabo se levanta contra nós, apesar dessa fúria, os planos, os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, e esse processo que você está passando, vai chegar um momento que você vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação. É assim que é, né? Agora, para nossa cabeça, jamais nós pensamos que um dia nós seríamos pastores. Nós chegamos aqui, mesmo a minha casa sem estar terminada, nós durante 10 anos, toda semana, a gente abria a porta da casa e a gente deixava aberta para quem quisesse estudar a Bíblia. Entravam lá, entrou todo tipo de pessoa que conhecia, que não conhecia a Bíblia, tem frutos daquela época, e todas as vezes, foram 10 anos. Quando chegou no 7º ano, eu tinha dito para Deus, eu não vou ser pastora, porque todo mundo dizia que os 2 iam ser pastora. Eu falei, eu não vou. Eu vou ser pastora só porque ele é? Eu não. Ou Deus tem um chamado para mim, ou então estou fora. Esse negócio de ser ungido, porque marido é pastor, estou fora, não aceito. Não quero saber disso. 3 anos antes, Deus me unge pastora, e aí 3 anos depois, Lamartine chega para nós e fala assim, está no momento da gente abrir uma palavra viva aqui. Nossa igreja começou com este nome, Palavra Viva. Depois de 1 ano, nós estava indo tudo tão bem, ele liberou todas as 5 igrejas que ele tinha naquela época, inclusive uma que dava um trabalho porque ela não se sustentava. Olha que ideia maravilhosa, a igreja foi feita em Santos, na área portuária, onde tinham as prostitutas. Essas mulheres iam se convertendo, uma após a outra, uma após a outra. Ele deu autonomia para todos nós, e aí então nós paramos, fizemos uma reunião, vamos buscar em Deus qual é o nome, e o nome que Deus dá, Igreja Batista Manaim. Então agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o que representa Manaim. Manaim no original pode ser traduzido por Exército de Deus, mas também pode ser traduzido por 2 campos ou 2 acampamentos. Gênesis 32, 1 diz assim, ó, também Jacó
seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram se encontrar com ele. Quando Jacó os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome Maanaim. Lindo, né? Jacó já tinha passado por ali. Tempos antes, ele, enquanto estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo, ele estava indo para a casa dos parentes da mãe, né? Ele passa por lá e a gente tem um relato em Gênesis 28, 12. E ele sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Então, aquele local era um local onde céus e terra se conectavam. Orações subindo, resposta descendo. Mas também era um local que ele dizia: eu estou contigo, eu estou ali com vocês. E também formaríamos o quê? Um exército de Deus. Porque desde o início, Deus falava que muitas pessoas feridas chegariam aqui. Muitas pessoas machucadas, pessoas que já estavam até mesmo desigrejadas, pessoas que estavam... E Deus falava para nós que nós iríamos cuidar delas, e essas pessoas seriam curadas, transformadas, e elas continuariam fazendo a obra, porque nós estaríamos formando líderes. Mas os líderes que nós estaríamos formando eram líderes como Jesus, que servem. Esse é um, inclusive, dos nossos pilares aqui na igreja, né? Mas esse exército que nós estaríamos formando, ele é um exército que, além de amar a Deus, eles iriam conhecer muito a palavra, muito. Seriam usados para saquear o inferno, fariam parte, retirando as vidas que ali estavam no inferno e trazendo para a eternidade com o Pai. Nós estaríamos formando um exército de homens, mulheres e até mesmo crianças, jovens, adolescentes, e seríamos parte deste último tempo. Muito bem, eu sei que a nossa parte é ensinar para vocês a usar a espada, e espada é a palavra de Deus, que também tem sido um dos pilares, mas a gente tem visto que somente aqueles que têm sede e fome da palavra de Deus é que têm crescido na graça, têm amadurecido, têm crescido no conhecimento de Deus e estão ficando prontos para esta guerra dos últimos dias. Realmente muitos chegaram feridos, mas muitos já estão pelo esse mundão afora. Nós temos queridos que vieram para cá e estão agora em outros países, pregando o evangelho, dando fruto nas suas igrejas. Alguns Deus tem usado, inclusive aqui mesmo, por este Brasil afora. Alguns são curados e Deus especificamente os leva para outros lugares, outros ficam aqui conosco. E esses que estão ficando aqui conosco, estão trabalhando para a gente implantar o reino. Essas pessoas têm nos suportado, segurando os nossos braços em oração. Vocês seguram os nossos braços, os pastores, para a gente continuar buscando em Deus o que Ele quer, porque esta igreja não é nossa, nunca foi nossa. Essa igreja é uma igreja de Deus. E aí eu acho lindo que... manter essas mãos erguidas, fazer parte disso, desse reino, está completando agora 25 anos. Dia 27 agora de maio, nós vamos completar 25 anos de igreja, querido. Mas é assim, o nosso coração está cheio de louvor, de adoração, de gratidão a Deus e a vocês que estão junto com a gente. Mas aí vem a famosa pergunta: o que Deus quer de nós? Qual é o seu plano para esses próximos anos, já que nós sabemos que Jesus está voltando? O que Deus quer? Como nós temos que nos preparar? E aí, para responder a isso, eu tenho que voltar a Brasília. Quando aquela irmã falou: assim como eu estive com Josué, estarei com vocês para que vocês implantem o reino. Vocês vão levar o meu povo à terra
prometida? Eu sei que levar a terra prometida, no caso de Josué, era uma terra física, era um local de promessa, mas para nós também sabemos que a nossa terra prometida é quando a gente, fechando o olho aqui, abrir o olho e já chegar lá. Esse é o presente que Deus tem para nós. Então, pensando em tudo isso, nós precisamos saber desses planos, propósitos, e alguns de nós vamos passar por processos difíceis, que só Deus sabe o que você aguenta e por que você está passando. Não dá para você falar que tudo é só pecado. Se fosse assim, a coisa estava difícil. Era um Deus que olha para a gente com rancor, com raiva. Consegue entender isso? Não, nem tudo é pecado. Às vezes é o trabalhar para ele fortalecer teu músculo. Quando você faz ginástica, quem faz ginástica dói o músculo. Aquilo lá é uma coisa que é natural, né? É mais ou menos isso. Mas então nós vamos voltar para ver quem é Josué. Josué começou como servo de Moisés. Mas é interessante que logo depois ele se tornou um discípulo de Moisés. Mas, além disso, ele aprendeu a guerrear, mas eram as batalhas do Senhor, não eram as coisas pessoais, individuais, eram as batalhas do Senhor, mas ele sabia que cada luta que ele entrava, ele ganhava, porque atrás Moisés estava com as mãos erguidas orando por ele. Ele sabia que a vitória vinha por causa dessas orações. E aí, quando Moisés morre, nós sabemos o que acontece. Josué, capítulo 1, versículo 2, 3, de 5 a 8, diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Seja forte, corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometida aos pais de vocês. Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Sabe, eu acho lindo, porque para Deus mostrar que ele estava com Josué, assim como quando eles saíram do Egito, o mar se abriu, agora Deus faz o rio Jordão se abrir para eles passarem a pé enxuto também. E aí vocês sabem que quando eles chegam ali, a primeira cidade que eles vão encontrar é Jericó. Queridos, o que eu fiz? Eu peguei o livro de Josué e li de capa a capa, fora a fora, e fui pegando todos os acontecimentos, todos os erros, pecados, tudo o que eles fizeram, para trazer para vocês os ensinamentos do que Deus quer para cada um de nós. Então, vamos lá. Vocês conhecem, eles tiveram que mandar dois espiões para ver como que era, né, Jericó, e descobriram que a realidade é que aquela cidade era totalmente cercada por uma muralha muito séria, muito forte, e aí uma prostituta, ao identificá-los, ela começa a esconder para que eles não sejam mortos. Toda a cidade de Jericó já tinha ouvido falar sobre este Deus, que derrotou o Egito, que tinha aberto o mar, tudo isso por amor daquele povo, para livrá-los das mãos da perseguição de Faraó. Por causa do posicionamento daquela mulher, daquela prostituta, a sua história foi mudada e ela e seus parentes foram salvos do extermínio que houve naquela cidade. Mas antes, porém, que a batalha acontecesse, Josué teve um encontro com um homem. Ele está posicionado num lugar e, de repente, ele encontra um homem que se apresenta como
príncipe do exército de Deus. Ali Josué estava diante de Jesus. Raquel, como que você pode afirmar isso? Muito simples, anjo não aceita nenhuma adoração, anjo não deixa ninguém se prostrar. Mas olha o que está escrito em Josué capítulo 5, versículo 13 e 14. Josué falando com este homem: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Queridos, Deus não tem partidarismo, tá? Ele ama o mundo. É isso aí, são planos e processos, propostos, que só Ele sabe. E ele fala assim: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué se prostrou e o adorou. Fala dele, que diz o meu Senhor ao seu servo. E Deus então, Jesus então responde: tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Glória a Deus, glória a Deus, porque vai haver momento na tua luta, na tua dificuldade, querido, que você não vai fazer nada. É o próprio príncipe do exército do Deus Altíssimo que vai estar com você ao seu lado, lutando as tuas guerras. E eu amo porque isso ficou registrado. Deus deu as explicações, as instruções específicas que eles deveriam rodear Jericó. Vocês conhecem, 6 vezes, todo mundo boca fechada. No 7º dia fariam outra vez, rodeariam agora 7 vezes, mas agora, quando acabasse a 7ª volta, os sacerdotes iriam tocar aqueles chofares, aquelas trombetas, e o povo deveria gritar muito. O grito fez a muralha cair. Por causa do quê? Da obediência. Porque eles estavam seguindo exatamente as orientações de Deus. E eu gosto de usar aquela frase, né? Deus purinho. Uma cidade caía a muralha, é Deus purinho. Mas houve um homem no meio daquele povo que não respeitou a aliança que Deus tinha feito com eles. E ele rouba uma capa babilônica, ele rouba 2,5 quilos de prata e ele rouba uma barra de ouro. Ninguém viu, ninguém soube, até que eles foram para a segunda cidade, a segunda batalha que eles teriam que enfrentar. E aí, a cidadezinha chamava Ai. Era tão pequena, era tão perto do que eles enfrentaram na outra, que eles acharam tão insignificante, nem precisa perguntar para Deus. Perguntar para quê? Olha a frase deles em Josué 7,3. Ele fala assim: não é necessário que vá todo o povo, basta 2.000, 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos, né? E por causa disso, nós sabemos o que aconteceu. Morreram 36 homens naquela guerra e eles fugiram da cidade, ficaram com o coração derretido. E você lê Josué capítulo 7, 8, que não foi somente o povo, o próprio Josué, ele chega diante da arca, rasga suas roupas, e rasgar as roupas é o sentido assim, ó, eu estou nu, eu estou transparente, vou falar tudo agora. Ele rasga, ele se abre diante de Deus, e ele fala assim: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que fará o teu grande nome? Eu gosto de pensar que tem horas que a gente tenta falar com um, falar com o outro, busca junto. Vá direto para o teu papai. Se rasga diante dele, conversa com ele, coloca as tuas lutas, e é interessante que o Josué, ele usa de uma estratégia. O que vai acontecer com o teu nome? Todo mundo vai falar mal do Senhor. Eu amo ver o que está escrito na palavra. Naquele momento, Deus disse para Josué para que ele santificasse o povo, porque ele mostraria o que era o pecado. E o pecado, querido, é porque havia coisa condenada no meio deles. Por causa desta coisa impura lá no meio deles, eles não poderiam mais resistir a nenhum dos seus inimigos,
enquanto não retirassem do meio deles aquilo que era abominação para Deus. Deus revelou, inclusive, que foi Acã que fez tudo isso, quebrou a aliança, e Acã confessou e disse que ele tinha, inclusive, enterrado lá na sua tenda, na terra, estava lá escondidinha. Então, você repare que o erro de uma única pessoa fez toda a nação sofrer uma consequência do pecado daquela pessoa. E também que ele escondeu o seu pecado de homens, mas nós não conseguimos esconder nada de Deus, nosso Deus é onisciente. E enquanto não foi retirado do meio deles aquela coisa contaminada, eles não ganhariam mais nenhuma batalha. Resolvida a questão, eles tiram aquela coisa imunda, se posicionam, e aí então Deus entrega Ai para eles. Só que eles pecaram de novo. Eu estou trazendo os erros para você ver que é comum a gente, por mais que saiba que Deus é conosco, que Deus está conosco, às vezes a gente cai mesmo. E aí eles mais uma vez pecaram. Só que agora a situação era o seguinte, chega um grupo para eles dizendo, a gente veio de uma terra muito longe, é tão longe, olha a nossa roupa, veste, já está tudo estragado, poído, olha o pão, está tudo embolorado. E aí eles viram, ouviram e seguiram a concupiscência dos olhos, da carne, mas não perguntaram para Deus. Por causa disso, eles fizeram uma aliança com um povo que morava logo ali pertinho deles. E Deus havia dito, não faça aliança com nenhuma dessas pessoas, porque elas vão se tornar enciladas. Às vezes Deus nos tira de perto de algumas pessoas, porque essas pessoas vão ser ciladas na nossa vida. Pode trazer um ensinamento errado, pode te levar a praticar alguma coisa errada. E foi isso que aconteceu com quando eles fizeram alianças com aqueles povos. Os gibeonitas eram esses povos que estavam ali fazendo toda aquela vamos falar assim, esse teatro, né? Eles também ouviram falar que Deus tinha feito maravilhas, tinha derrotado os egípcios. Então, eles resolveram falar, vamos fazer uma aliança com eles, assim eles não podem nos matar. Os homens de Israel não consultaram a Deus e fizeram. 3 dias depois, como eu falei, eles ficaram sabendo que eles eram ali. Mas eles tinham jurado, eles tinham feito uma aliança com eles. 5 reis daqueles povos, sabendo que aquele povo gibeonita tinha feito aliança com o inimigo, se levantaram para ir lá para destruir Gibeão. E aí o que acontece? Eles correm para Israel, vem defender a gente, porque nós somos poucos. E por causa da palavra que eles tinham dito, pela aliança que eles fizeram, eles tiveram que lutar. Eu acho Deus lindo, porque mesmo eles tendo errado e depois reconhecendo esse erro, né, eles enfrentaram 5 reis daquela região e tomaram posse daqueles locais, daqueles lugares. E aí, gente, nós temos de Josué, um dos momentos mais ousados que tem na história da Bíblia. Tem outros grandes, é um dos, tá? Mas esse para mim é muito grande. Josué está tão ousado. Ele tem que ir lá na cidade de Gibeão para poder lutar por aqueles homens. E está começando a escurecer. Ele sabe que não vai dar conta do recado. Ele simplesmente abre a boca e fala assim. Estou em Josué 10, 12 e 13. Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Ai e Jalom. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. Há um livro, eu não lembro mais o nome, mas está aí nessa biblioteca, que conta quando a NASA foi levar os homens, primeira vez para chegar na Lua e que não dava certo. E aí uma titia, num dia de ação e de graça, conversando com o sobrinho que era da NASA, ele fala, não bate, não chega lá. Ela falou, mas é porque está escrito na Bíblia que o sol parou. Imagina falar isso para um cientista. E eles foram fazer a conta das 2 vezes na Bíblia que há uma parada de tempo. Com aquilo o homem pousou na Lua.
Esse livro está aí, nós já lemos toda a história deles. Mas, infelizmente, aquele povo de Israel, que Deus tinha dado, eu vou te dar todas as terras, é tua, eles não se apropriaram de todas elas. Inclusive, 2,5 tribos resolveram, não, olha, tá bom aqui do lado de cá do Jordão, nós não precisamos nem entrar na terra prometida. Eles ficaram lá, ajudando até o fim, para depois voltarem para suas terras, mas não entraram e não receberam a bênção de Deus. Então, queridos, nós temos que pensar no seguinte: Josué, o homem de Deus, cumpriu todo o propósito que Deus tinha. Ele cumpriu rigorosamente o plano de Deus para a vida dele. E também cumpriu para os filhos de Israel. E aí, no final da vida, você vai ver Josué reunindo todas as tribos, as 12 tribos, para fazer um relatório da caminhada deles. E você está em Josué 23:2, ele fala assim: já estou velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Josué 23:6, ele fala assim: portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção do nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. No capítulo 23, versículo 14, eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem que de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué 24:14, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, porque nós estamos vivendo esses últimos dias, porque nós estamos próximos da volta de Jesus, porque nós estamos sendo chamados para um posicionamento de uma maneira totalmente diferente, um posicionamento, você e Deus, falando com Deus, se revelando para Deus, abrindo, rasgando, não tenta esconder nada, porque é impossível, tá? Mas é algo como nós nunca fizemos. A este momento, Deus estará levantando novos Josués, novos soldados, novos guerreiros, guerreiros especiais, que vão estar ali na frente, linha de frente, guerreando as obras do Senhor. E não vem com essa, eu sou velha, eu tenho 71 anos, sou nada, eu não sou velha, eu tenho limitações. Tenho crocância, tenho esquecimento, eu não sou velha. Enquanto Deus quiser me usar, eis-me aqui, Senhor, tá? E mesmo quando não der para muita coisa, fica na tua casa, sustentando aqueles que estão na linha de frente, orando para que eles possam fazer as guerras do Senhor. É isso que Deus está dizendo. E porque o príncipe do exército do Deus Altíssimo está com você,
porque Ele vai te fazer ser mais do que vencedor. Isso é maravilhoso, mas isso só vai ocorrer se a gente mantiver realmente os nossos olhos fixos nele, se a gente realmente tiver com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Nós temos que obedecer a sua palavra, e serão orientações precisas mesmo. Nossa parte, tua parte, minha parte, é posicionamento, é obediência, mas também é você assumir. Ele falou para que eu seja forte e corajoso, então eu vou ser. Não vai ser qualquer vento que vai me deixar afundar, não vai. Vai haver luta? Vai, claro que vai. Vai haver esforço, cansaço, mas nós vamos saquear o inferno, nós vamos tirar aquelas vidas de lá, não importa onde Ele vai te colocar, pode de repente ser, como Ele fez comigo agora, no AC Camargo, para ficar falando para algumas pessoas. Ele pode te levar, inclusive, para você na sua escola, para você, inclusive, aonde quer que Ele plantar, você foi chamado para ser sal e luz, e é isso que você tem que fazer. Você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa descansar naquelas promessas que Ele já fez para você. Agora você precisa guardar também uma coisa: uma batalha ganha, ou mesmo uma batalha perdida, não define o teu final, nem o meu. Não define o nosso final, porque você sabe o que está escrito. Eu amo esse versículo, ele fala, melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Nós estamos no processo, é uma vírgula ainda, mas melhor é o fim do que o começo. Então, queridos, agora nós vamos falar rapidamente, eu vou falar algumas, na verdade acho que são 27. 27 lições apreendidas em tudo isso que eu contei. Você passeou comigo na história, no livro de Josué. Vamos lá. Primeira lição: não menospreze os pequenos começos. Hoje você pode estar servindo, mas amanhã Deus pode estar te chamando para guerrear, para liderar, porque os pequenos começos é só o início do trabalhar dele na tua e na minha vida. Em segundo lugar, Deus usa todas as circunstâncias que acontecem conosco. Não é que Ele te dá um câncer, não é que Ele faz isso, as pessoas acabam atribuindo a Deus, não. Ele vai usar todas essas circunstâncias que acontecem com você, que ocorrem conosco, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, desenvolver a nossa salvação e a nossa santificação, e aí sim Ele vai nos colocar nos lugares estratégicos que só Ele sabe por que está levando. Terceira lição: Josué, de servo, ele se tornou o guerreiro preparado, escolhido, separado por Deus. Uau! Você está preparado para isso? Josué aprendeu que a batalha era ganha na oração. Enquanto ele estava ali na frente lutando, tinha alguém dando a cobertura. Então nunca vai ser o teu mérito. Olha o que eu fiz, eu conquistei, eu levei fulano para Jesus. Querido, você levou porque é Ele que faz todas as coisas, Ele que dá tudo. Tem gente intercedendo para você. No quinto, Josué assumiu o que Deus disse para ele: seja forte e seja corajoso. Nós estamos precisando de mulheres e homens fortes e corajosos, que estão dispostos a caminhar, a lutar, a fazer, a defender aquilo que é a base da nossa vida, a palavra de Deus. Vamos continuar, outro ensinamento. Apesar dele errar no início da sua liderança, ele não desistiu, ele aprendeu com seus erros e, o melhor, ele completou o seu chamado. Outra lição, mesmo que ninguém saiba, ou mesmo que ninguém veja o que cada um de nós faz, no escondido, só nós dois, só ali e tal, Deus continua sendo onisciente. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Oitava, a vitória de Josué é a mesma que a nossa, e ela só ocorre porque o Senhor está conosco. Você lembra? O tempo todo, o Senhor está conosco, a presença dEle. Nona,
pergunte sempre qual é o próximo passo que você deve dar. Não é porque hoje você acertou que amanhã você está se achando, não, eu estou assim com Deus, está tudo, fala comigo. Gente, a gente tem que estar constantemente perguntando. 10ª, algumas batalhas podem ser perdidas, mas elas são perdidas por desobediência ao que Deus deixou escrito na palavra dele. Mas existem, 12º, existem batalhas que também estão sendo perdidas por falta de dependência de Deus. Nós precisamos estar sempre muito atento, muito atento. Você pode ser por desobediência? Pode, mas também pode ser porque falta dependência. Você não busca o que Deus quer para você o tempo todo. 12º, não fique questionando quem Deus vai usar para te abençoar. Ele simplesmente usou a menos provável, a prostituta, que começou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Coisa tremenda. Deixa Deus ser Deus. Ele já usou mula na Bíblia, por que ele não pode me usar? É assim que você tem que pensar. 13º, não saia para a sua guerra sem ter a certeza que o príncipe do exército, do Deus Altíssimo. Olha, a luta está sendo tanta que eu acho que cada manhã você deve falar assim, vamos embora, príncipe do exército, do Deus Altíssimo, que ele é Jesus. Vamos embora, porque sem o Senhor eu não dou um passo. Não dou um passo, né? 14º, não se ensoberbeça. A vitória de hoje não te garante a vitória de amanhã. É dia após dia dependendo. 15º, pergunte a Deus se há alguma coisa condenada na sua casa, na sua vida. Você vai perguntar, Raquel, como assim? Sabe, às vezes você tem quadros que você não deveria ter em casa, você tem livros que você não deveria, revistas, você tem objetos, você tem até roupas que você já usou quando você era daquela religião. Você tem tudo. Lixo. Tira fora, pergunta para Deus, você não precisa perguntar para ninguém, não. Espírito Santo, o Senhor habita aqui dentro, o que eu preciso retirar da minha casa que está desagradando ao Senhor? 16º, você pode estar sofrendo pelo pecado do outro. No caso de Acã foi o pecado do outro, mas você pode ser, inclusive, o causador do problema, né? Pelo erro, pela falta de obediência. 17º, Deus perdoa os pecados quando vê arrependimento nosso, mas há alguns que, apesar dele dizer que ele lança no mar do esquecimento, há pecados, queridos, que você terá que enfrentar as consequências. Não tem jeito, são pecados que existem para isso. Vamos passar para o 18º. Por maior ou melhor que pareça uma sugestão de um amigo, de vários amigos, várias pessoas, queridos, toda e qualquer decisão nestes dias você deve levar em oração para Deus. Não tenha nenhuma decisão. Você vai falar, não, mas eu estou pensando, eu já vi. Nós erramos muito porque a gente vê, não, se eu fizer isso, vai dar aquilo, vai ser aquilo outro, e nós podemos estar indo para um caminho que Deus não está há muito tempo. 19º, esse pecado que eu acabei de falar para vocês, normalmente ocorre com pessoas ansiosas, porque são precipitados, precisam tirar logo, trazer logo uma solução. Não seja, não andeis ansiosos por coisa alguma, é o que diz a palavra. 19º, Josué ficou com medo da reação dos povos vizinhos, que saberiam, mas ele foi falar com quem? Com quem poderia ajudar. Só com Deus. Às vezes vai ter coisa que você não precisa falar com ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ele está te ouvindo, está tudo certo. Ele foi tão ousado. E como eu quero ver homens e mulheres ousados. Porque ele está dizendo, que dirão do teu santo, do teu grande nome? Você sabe que tem pecados que a gente faz que gera no incrédulo, no ímpio, como algumas pessoas falam, geram tanta acusação, tanta crítica para Deus, e agora isso entrou dentro do povo de Deus, porque as pessoas ficam vendo aquela fofoca gospel, né? Não, mas ele está muito errado, tem que ser exposto. Querido, quando um membro sofre, todo o resto sofre. Se um está sendo adúltero, eles vão achar que todos são. Se um está roubando, nossa, é tudo a mesma laia.
Quando a gente abriu a igreja, a gente tinha medo, vergonha de falar sobre o dízimo, porque quando nós fomos fazer a primeira compra numa loja para poder fazer a 410, que era lá na Araguaia, eles falaram de igreja só com dinheiro vivo. Olha que coisa louca. Olha que coisa absurda isso, gente. Uma pessoa erra. Falar que você mora em Alphaville, que você é pastor, lá atrás era falar assim, sou ladrão. Qual é? Então, a gente, com algumas coisas que acontecem, nós acabamos, inclusive, sujando mesmo o nome dele. Então, se de repente houve um pecado, faça como Deus falou, para tudo e tenha um tempo para esta santificação. Você e Deus também. E aí nós vamos para o 22, não se engane. O inimigo é astuto, ele sabe como te levar. Ele sabe. Você lembra que ele chegou para Jesus, para tentar Jesus? Ele sabe. Rebata com a palavra. Sabe, não caia nas mentiras, nas sugestões dele. É armadilha, é laço para você. Não, vai dar tudo certo, a gente vai fazer. Cuidado, dependa de Deus, porque o inimigo é astuto e nós somos simples como as pombas, tá? Mas nós precisamos aprender. Sabe o que ele quer dizer como ser astuto como a serpente? A serpente, quando ela ouve e sabe alguma coisa, ela é muito sensível para as manifestações da natureza. Quando ela ouve alguma coisa no solo, ela sabe aonde fugir. Fuja, querido. Faça que nem José, casca fora. A mulher está lá rodeando, querendo dormir com ele todo o tempo. Ele foge mesmo. Não fica naquela passando, não vou cair, olha, eu sou crente. Não é assim. Fuja, né? Eu gostei muito dessa lição no 23, onde ele fala, honre sempre a tua palavra. Se você falou, cumpra. Se você diz que vai fazer, faça. Honre a tua palavra, porque Deus vai honrar o teu posicionamento, apesar de você ter errado em ter falado aquilo. 24. Eles tiveram que entrar naquela guerra com 5 reis. Deus reverteu, fez com que eles saíssem vitoriosos, porque eles honraram a palavra dele. 25, não jure, não prometa, não se associe com quem você sabe que vai se tornar uma cilada para a tua vida. 26, seja ousado como Josué. Sol detenha-se. Já pensou? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Eu contei há pouco que a única vez que eu ganhei uma passagem para ir para Águas Quentes, eu estava exausta. Eu estou falando coisa de 18, 20 anos atrás. Eu estava exausta, eu não queria falar nada. Foi uma pessoa comigo, mas era assim, olha, você não abre a boca, eu não abro a boca, eu quero ir para descansar, eu quero ir para ler, eu quero ir para procurar Deus. É isso que nós vamos ficar fazendo, tá bom? Tá bom. Aí eu chego, entro no avião, e quando eu sento, entra uma criança. E aquela criança vem na minha frente. Como ela estava? Ela não parava de berrar, ela não parava de pular no banco, ela só faltava bater a mão assim para trás. Estava um horror. Eu falei, bichão, você não vai me roubar minha paz. Eu ganhei, é presente meu, você não vai roubar minha paz. Eu abri a janelinha que eu estava bem, o bicho não pode ler seus pensamentos. E você não precisa gritar na cabeça dele, eu não precisava gritar na zoreba daquela criança. Eu abri a janelinha, virei ali para a janela e falei, Satanás, solta agora essa criança. Você não vai ficar roubando a nossa paz. Saia agora. Foi lindo de ver. Ela estava assim, Sabe aquela que você fala, mas fui eu mesmo que falei, né? Dormi a viagem inteira para chegar lá, presente, glória a Deus. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado, Deus já nos deu essa condição. Aleluia! Sabe, os teus erros, as tuas derrotas, os teus pecados, eles pode ser passado, não importa, mas eles vão te fazer crescer na fé, mas vão te fazer crescer na confiança nesse Deus que não pode mentir, que é fiel e que tem cuidado de você. Nós precisamos voltar ao básico.
Deus é fiel. Deus é fiel. E por chegando quase no final, mas sem ainda estar, se você não começar a confiar em Deus de uma maneira bem segura, você pode querer desistir. Nossa, eu estou orando faz tanto tempo, está demorando tanto para a minha bênção chegar. Eu não sei vocês, nós estamos há 25 anos orando a Deus por uma coisa. Cada um deve ter a sua luta, mas saiba que se você desistir, você vai amargar, aquilo lá vem sobre você, você se torna depressivo, aí você, não brinco mais, saio da igreja. Não é assim. 29. Josué sabia que só tinha vitórias, porque o Senhor lutava por eles. Somente por isso. 30. Constantemente Josué lembrava ao povo de Israel que Deus não era apenas o Deus de Moisés ou o Deus dele. Lembra que toda vez que eu estava lendo uma passagem, eu falava, o teu Deus, porque ele não é Deus de algumas pessoas, ele é o teu Deus, ele também é o nosso Deus, mas isso é maravilhoso demais. O teu Deus, oh glória a Deus. Você com certeza vai precisar se esforçar, vai se esforçar inclusive para guardar e cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra, mas fale a palavra. Fale a palavra para os seus filhos, de manhã, levantando, sentando, almoçando, fale a palavra. E pela tua vida, pregue a palavra, porque eles aprendem mais com o teu exemplo do que aquilo que sai da tua boca. É assim que nós temos que ver, porque Deus está contigo, apesar de você ser fraco. Você vai conseguir sozinho derrotar 1000. É assim que a palavra de Deus diz. Deus não mente, nenhuma palavra deixou de ser cumprida. Creia que se está escrito você pode usar, creia mesmo, creia. Temam, eu falei esses versículos para vocês, eu estou trazendo reforço. Temam, sirvam a Deus com integridade e com lealdade. E 37, fale para quem quiser ouvir. E ore em cima disso, para você poder chegar no final da sua vida e dizer assim, vocês decidem em quem vocês vão crer, mas eu e a minha casa, nós escolhemos seguir, confiar neste Deus Todo-Poderoso. Meus anjos, Deus nos chama para guerrear essas lutas dos últimos tempos. Ele conta com você. E Ele tem te preparado para isso. Eu quis começar contando todo o furacão que passou em casa. E hoje, quando nós olhamos para trás, a gente fala, tinha promessa, tinha projeto. E nós estávamos no processo. Eu não sei o que Deus está fazendo com você. Tenho ouvido de algumas pessoas e tenho ficado realmente muito preocupado. Mas a tua parte e a minha, nesse momento, sabe qual é? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para louvor da tua glória. Vamos lá, eu vou terminar agora fazendo uma coisa. Eu vou estar aqui nesta mesa. E esta mesa existe. E por isso que você pode guerrear. Essa mesa só mostra para nós o que Ele já fez. Essa mesa mostra que o sangue dele, quando foi derramado naquela cruz, o justo pelo injusto, o que não tinha pecado pelo pecador. Quando Jesus, naquele dia, a última vez que ele estaria com os seus, ele reúne em torno de uma mesa, e ele pega esses dois elementos, e o que ele fala? O que ele fala, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. Você pode chegar diante de Deus, porque um dia ele falou, está consumado. Deus não está pedindo para você entender, Deus está pedindo para você confiar. Deus está falando para você, eu tenho grandes planos e projetos para vocês. A parte de vocês é simplesmente crer. Fé é você sem ver, olha, eu estou passando por uma luta horrível agora, mas eu resolvo crer naquele que é fiel, naquele que prometeu e é capaz de cumprir, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então, por causa dessa mesa, por causa deste sangue, hoje você faz parte de um corpo onde o cabeça é Jesus. Eu não sei em que lugarzinho desse corpo você está e nem quero saber, eu quero estar nesse corpo, o resto é resto.
Então, eles vão estar cantando, eles vão estar louvando a Deus. E agora é você com Deus, depois de ouvir tudo isso, você está disposto a dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu quero batalhar as tuas guerras, eu quero fazer parte, eu não sei como o Senhor vai me usar, eu não sei qual será o meu papel nisso, mas só de eu estar dentro, de fazer parte do teu corpo, já é um privilégio, meu coração já se enche de gratidão. Olha para a tua vida, no que você tem se apoiado? Você está sempre só buscando resolver os problemas, as tuas guerras pessoais? Oh, meu querido, a Bíblia diz assim, ó: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas irão acrescentar. Quando você estiver se preparando, lembra daquela passagem que fala: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsaremos demônios, nós vamos falar em outras línguas. Nós estamos buscando esse avivamento aqui nesse mundo, queridos. Jesus está tão à porta, tão rápido. Deixa eu contar para vocês, no último culto que eu vim, uma querida chegou para mim e ela chorava, o coral estava cantando aqui em cima, e ela falava: eu estou vendo. E ela via um cavalo branco aqui em cima, e ele estava indócil, ele estava pronto para sair, ele estava pronto para ser, e havia em cima dele um homem todo de branco, um cinturão de ouro, e havia uma coroa. Ela não via o rosto dela, mas eu falei para ela: se tem coroa é Jesus. Se tem coroa é Jesus. E eles estavam prontos, e aí vinha uma voz: ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Sabe por que não é a hora? Porque ele está arregimentando um novo exército para esses últimos dias. Você quer? É você e Deus na sua oração agora. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, nós estaremos seguros em tuas mãos. Estarei seguro. Aleluia. Pois sei Me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele me ama. Aleluia. Meu Pai. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar do véu. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo começou na mesa. Pega seu cálice. Aleluia. O sangue derramado te deixou chegar aqui hoje. Você foi escolhido para passar a eternidade com Deus. Se fosse só isso, nós já teríamos muito que agradecer. Mas não é apenas isso. Ele conta com você e conta comigo. Ele está procurando homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Por causa desse sangue, teus pecados foram perdoados. Por causa desse sangue, uma nova história começou na sua vida. Então, com toda reverência, com toda gratidão, pesquisando no teu coração o que tem entristecido a Deus e deixando para trás, tome, relembrando o que Ele fez por você. E porque esse sangue foi derramado, hoje você faz parte. Você é corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E é lindo que a Bíblia diz que por causa da multiforme sabedoria de Deus, Deus vai usar a igreja. Deus vai usar a igreja. Dons, talentos, disposição. Você é do corpo. Coma em agradecimento. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te louvo. Meu coração, Senhor, queima de gratidão. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, Pai.
Obrigado por esses 35 anos aqui, Senhor, em Alphaville. Mas obrigado, Pai, porque nós já temos 44 anos andando com o Senhor. Pai, eu tenho te pedido, nunca deixe, Pai, o primeiro amor acabar. Nunca, Pai. Nós queremos abrir a boca, nós queremos falar com paixão, com gratidão, por adoração ao Rei dos Reis, por aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo, Pai. Obrigado porque o Senhor já nos deu autoridade, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisávamos. Então, Pai, que nessa manhã seus filhos sejam capacitados, que eles recebam das promessas, que eles andem nas promessas, Pai, e que por onde passarem, leve o bom perfume de Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor mesmo, Pai, a cada momento nos mostre o que fazer, como fazer, que a gente possa levantando, já nos revestir, Senhor, da tua armadura, porque os dias são maus, Pai, mas nós nos posicionamos e nós dizemos: Satanás, aqui não, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus queridos, na vida da família que Deus nos tem dado, aqui não, saia, nós te rejeitamos, nós te expulsamos, eu rejeito teus ataques, eu rejeito as tuas mentiras, que você tem falado que eu não sirvo para nada, que eu sou um perdedor, que eu não vou conseguir realizar nada. Saia, eu sou amada do meu Deus, eu fui escolhida antes da fundação do mundo. Deus, já sabendo que um dia eu iria me render, escreveu pela sua onipotência e onisciência, Ele escreveu os meus dias, a nossa parte. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, para honra, glória, louvor do teu nome. Quando você sair por esta porta, lembre-se, porque o teu Deus está contigo, você é mais do que vencedor. Vão na paz, Deus os abençoe.